noite. Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro volta a falar sobre a indicação do filho Eduardo à embaixada em Washington e diz que não vai submeter o filho a um fracasso. Criminoso que fez 37 pessoas reféns em ônibus na ponte Rio-Niterói é morto por atirador da polícia com 6 tiros. Em entrevista coletiva, governador do Rio, Wilson Witzel, rebate críticas por ter supostamente festejado a morte do sequestrador e afirma que só comemorou a vida. Operação da Polícia Federal em São Paulo prende homens de uma quadrilha que enviava migrantes ilegais para os Estados Unidos. São Paulo começa a emitir o novo RG, que agora vai trazer também o número de vários outros documentos. Crise política na Itália. Primeiro-ministro renuncia e novas eleições poderão ser convocadas. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. Mais um episódio de violência chocou hoje o Rio de Janeiro e o Brasil. O sequestro de um ônibus na ponte Rio-Niterói, que levou pouco mais de 3 horas para ter um desfecho e terminou com a morte do sequestrador. Vamos ao vivo ao Rio conversar com a repórter Thalita Ribeiro, que tem outras informações. Oi, Thalita, boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos assistem. Olha, foram 3 horas e meia de muita tensão até o desfecho com a morte do sequestrador William Augusto da Silva, de 20 anos. Todos os 37 reféns foram libertados sem nenhum ferimento. A reportagem completa, a repercussão e a coletiva do governador Wilson Witzel a gente acompanha daqui a pouco aqui no Rede TV News. Thalita Ribeiro, ao vivo do Rio de Janeiro. Obrigado, Thalita. O governo entregou ao Senado o esboço de um pacote de medidas para alterar a forma como os impostos arrecadados pela União são distribuídos entre os estados e municípios e é o chamado Pacto Federativo. A iniciativa faz parte do acordo para que os senadores aprovem a reforma da Previdência. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi pessoalmente ao Senado entregar as propostas. O compromisso do governo de rever a forma como os impostos federais são distribuídos entre estados e municípios, o chamado Pacto Federativo, inclui o esforço de votação de 4 propostas de emenda à Constituição e 3 projetos de lei. Entre os assuntos tratados estão o fim da Lei Candir, que prevê a isenção de pagamento do ICMS de produtos primários exportados, o adiamento do vencimento de precatórios de 2024 para 2028, a criação do Fundo Social do Pré-Sal, o pagamento do Fundo de Apoio às Exportações e a votação do Plano Mansueto, que prevê um socorro a estados endividados. Já estão em tramitação e devem ser votados em breve a securitização de dívidas, que permite que estados vendam as dívidas para fazer caixa, e a cessão onerosa do pré-sal, que dá para os estados e municípios direito a 15% para cada dos recursos arrecadados em leilões de petróleo da Petrobras. Antes do pacote ser oficialmente apresentado aos senadores, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu com governadores para tratar do assunto. A revisão do Pacto Federativo é um pedido antigo dos governadores, que sofrem com os caixas no vermelho e vivem com o pires na mão, pedindo dinheiro ao governo federal. A ideia é que, com a redistribuição dos impostos, governadores e prefeitos tenham mais recursos para arcar com as despesas e, assim, acabar com essa peregrinação a Brasília atrás de dinheiro. Construir condições para que estados e municípios tenham fôlego financeiro para fazer frente aos desafios que estão estabelecidos em lei como responsabilidade para estes estados. Com a chegada da reforma da Previdência ao Senado, o assunto ganhou ainda mais relevância, já que os senadores colocaram o andamento do Pacto Federativo como condição para a votação das mudanças na aposentadoria. Eu vou trabalhar com o apoio de todos os senadores para que a gente possa resolver o Pacto Federativo nesse período de 60 a 65 dias de tramitação da reforma da Previdência. O compromisso, como disse para vocês, foi um compromisso assumido com o governo. O Senado vai fazer o que tiver que ser feito para resolver a votação de todas essas matérias importantes no Senado,
vai cobrar da Câmara dos Deputados que ela possa também, na Câmara, ser tratada com celeridade pelo grau de importância dessas matérias. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado fez a primeira audiência pública de discussão da reforma da Previdência. Entre os convidados estava o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, que defendeu o texto. Mas, ao contrário do que o governo vem dizendo, ele afirmou que a proposta por si só não vai gerar empregos. E, por fim, eu quero dizer que reafirmo, por si só, o projeto não vai gerar emprego, não vai gerar retomada do crescimento, mas sem ele isso será impossível. Não acontecerá de nenhuma forma, porque nós não iremos reverter a explosão do déficit público e isso não vai restabelecer a confiança. Mexer no pacto federativo é mexer num vespeiro. Numa reforma dessas de pacto federativo, ninguém quer perder. Pelo contrário, o governo federal, estados e municípios veem uma oportunidade de ficar com um quinhão maior do bolo arrecadado. O pior é que, de repente, aparece um sábio que decide resolver o impasse aumentando os impostos. A Caixa Econômica Federal anunciou em cerimônia no Palácio do Planalto uma linha de crédito imobiliário corrigida pela inflação oficial. Vamos direto a Brasília saber mais detalhes com a Renata Teodoro, porque afinal de contas essa notícia interessa a todos. São juros menores, Renata? O consumidor vai sair ganhando? É isso mesmo, Amanda. Boa noite para você, para o Boris e para todo mundo que está acompanhando a gente. E essa nova modalidade de crédito, Amanda, já vai estar disponível na próxima segunda-feira, dia 26. Porque hoje o que é que acontece? Quando uma pessoa ela vai comprar um imóvel financiado pela Caixa, esse financiamento ele é corrigido pela taxa referencial, mais juros que variam aí de 8,5% a 9,5% ao ano. E o que é que foi anunciado então aqui pela Caixa é mais uma opção aí para o cliente e fazer com que esse financiamento seja corrigido pela taxa do IPCA, que é bem menor e varia de 2,95% a 4,95% ao ano. É uma taxa mais instável aí, mas mesmo assim, porque ela é corrigida mensalmente, mas mesmo assim o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ele disse que por ser uma taxa menor, ainda vale a pena, é uma opção aí a mais para o cliente. O presidente Jair Bolsonaro disse que com essa nova modalidade todos saem ganhando. E mais cedo, Bolsonaro voltou a defender a indicação do filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, à Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Vamos ver na reportagem. Como já virou rotina nas manhãs do Palácio da Alvorada, o presidente da República, sorridente, foi recepcionado por um grupo de apoiadores, sempre com direito a fotos. Mas, ao tratar de assuntos políticos, o sorriso dá lugar a um semblante mais sério. Um desses pontos é a indicação do filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, à Embaixada Brasileira em Washington. Os Estados Unidos já deram o aval necessário há 2 semanas. Só que o nome de Eduardo ainda não chegou à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde ele deve passar por uma sabatina e depois precisa ser aprovado por maioria simples em votação no plenário da Casa. Para a consultoria jurídica do Senado, a indicação seria nepotismo, tese que o presidente rebateu mais uma vez. Agora, o que vale para mim é uma súmula do Supremo, se não me engano, né? É uma súmula do Supremo dizendo que nesse caso não é nepotismo, eu não ia cometer um crime. Eu não quero submeter o meu filho a um fracasso, eu acho que ele tem competência. Sobre o projeto de abuso de autoridade aprovado pelo Congresso e que aguarda sanção presidencial, Bolsonaro disse que terá vetos. Não falou em artigos específicos, mas citou o trecho que proíbe o uso de algemas em presos que não ofereçam riscos. Eu acho que, por exemplo, caso de policiais militares, o direito que ele tem de algemar o suspeito, porque olha só, você prendendo uma pessoa culpada ou inocente, tá, a reação da inocente de violência pode ser até muito maior. Porque está se achando presa injustamente. Então a algema preserva a vida dela, preserva o policial também.
E Bolsonaro defendeu ainda a liberdade para policiais atirarem sem responder criminalmente em situações de legítima defesa. É o chamado excludente de ilicitude. Ou a gente bota a lei ao lado das pessoas de bem ou vira uma barbárie no Brasil. Eu defendo que o cidadão de bem não morra na mão dessas pessoas. O processo penal a que o policial é submetido destina-se exatamente a apurar se ele atirou em legítima defesa dele mesmo ou de outra pessoa. Se isso ficar claro, não há crime e o policial não sofre qualquer pena. Isentar totalmente policiais de um processo é uma decisão perigosa que pode virar uma espécie de liberou geral para matar. Quanto a esse projeto sobre abuso de autoridade, não cabem vetos. O projeto inteiro, que parece redigido pelo crime organizado, deve ser jogado na lata do lixo. Outra coisa, muitos observadores interpretam a fala de hoje do presidente sobre a nomeação de seu filho para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos como um sinal da possibilidade de, em algum momento, haver um recuo nessa indicação. Foi publicada hoje a medida provisória que transforma o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, em Unidade de Inteligência Financeira. O COAF, que ficava sob o guarda-chuva do Ministério da Economia, passou por uma reformulação. Segundo a medida provisória, o COAF passa a se chamar Unidade de Inteligência Financeira, órgão responsável por produzir e gerir informações de inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição em massa e promover a interlocução institucional com órgãos e entidades nacionais e estrangeiras. A Unidade de Inteligência Financeira ficará sob responsabilidade do Banco Central. A medida provisória também revogou um dispositivo que obrigava que os integrantes do Conselho fossem todos servidores públicos. Isso significa que poderão integrar o quadro do Conselho do novo COAF conselheiros de fora do banco, ou seja, da iniciativa privada. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já nomeou Ricardo Leal para comandar a Unidade de Inteligência Financeira. Leal é funcionário de carreira do Banco Central e atual diretor de inteligência do antigo COAF. Ele vai substituir Roberto Leonel, auditor da Receita há 30 anos e que chegou a fazer parte da Operação Lava Jato em Curitiba. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, as mudanças administrativas no antigo COAF foram feitas para barrar o que ele chamou de jogo político na instituição. Estava 100% político, está diminuindo isso aí. Eu acho que está melhorando. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também acredita que a transferência trará a independência necessária para o órgão. O que o presidente do Banco Central está tentando é exatamente fortalecer a atuação do COAF com pessoas que entendam, né, de circulação de moeda, de transação financeira no Brasil. E aí tem no setor público, no Banco Central, e tem no mercado financeiro. Foi essa a intenção do presidente do Banco Central quando encaminhou essa proposta da medida provisória. Muito importante essa medida provisória, porque é uma medida provisória que, de fato, estabelece a independência necessária da política do COAF. Para muita gente, o COAF está sendo reformulado mais por seus méritos do que por seus defeitos. Tem prestado excelentes serviços até agora ao país. Teoricamente, ficar sob a guarda-chuva do Banco Central poderia reduzir a interferência política, mas a nomeação dos membros comporta políticos ou indicações políticas. Isso pode ser modificado ainda pelo presidente Bolsonaro e não deixa de ser um risco. O PSDB de São Paulo formalizou hoje um pedido de expulsão do partido do deputado federal Aécio Neves. O pedido contra Aécio foi aprovado por unanimidade pela Executiva Estadual e enviado ao Diretório Nacional. O documento deve ser analisado amanhã e pede o afastamento imediato do tucano mineiro.
Aécio Neves se tornou réu no Supremo Tribunal Federal em abril de 2019, sob a acusação de corrupção passiva e obstrução de justiça, mas ainda não foi julgado. O político foi flagrado pedindo um empréstimo de R$2 milhões ao empresário Joesley Batista, da JBS. Se o pedido de expulsão for aceito, Aécio terá cerca de 6 meses para se defender. Mas o presidente do PSDB paulista, Marco Vignoli, defende que o rito seja encurtado. Esse episódio Aécio Neves mostra a realidade tucana. Um partido que tem enormes dificuldades para decidir quando decide. O partido, já enfraquecido nas últimas eleições, sofre um desgaste enorme ao lidar com o problema Aécio Neves. Expulse ou não, é um pedido de São Paulo que ainda vai ser analisado, o mal já está feito. A Justiça Eleitoral condenou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, a 4 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto, mais multa pelo crime de Caixa 2. Ainda cabe recurso. Segundo o juiz Francisco Chintate, da primeira zona eleitoral da capital paulista, Haddad recebeu R$2 milhões e 6 mil da UTC Engenharia na campanha eleitoral de 2012, quando foi eleito. A defesa de Haddad disse que vai recorrer da decisão, pois testemunhas e documentos comprovam que os gastos declarados foram apresentados. Em fevereiro, o Tribunal de Justiça de São Paulo arquivou uma ação penal contra o ex-prefeito por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e corrupção passiva. A tradicional Faculdade de Direito da USP sofre com problemas de infraestrutura. Por isso, ex-alunos da instituição arrecadam dinheiro para reformar o prédio, localizado no Largo São Francisco, na região central da capital paulista. Os tapumes e andaimes mostram que a obra já começou. As salas de aula da Faculdade de Direito da USP, construídas no século XIX, vão receber um toque de modernidade com a instalação de tomadas, telões, ar-condicionado e até isolamento acústico. O verão é muito quente, não tem ventilador, então eu acredito que com a reforma vai ficar mais fácil de estudar, a gente vai poder utilizar de mais métodos. Palco de debates acadêmicos e políticos, a icônica Sala do Estudante também vai se adequar às necessidades dos alunos do século XXI. Com quase 200 anos de história e um orçamento limitado, a conservação da São Francisco, como é conhecida a faculdade, se agravou. É um desafio que o orçamento público não pode suportar sozinho. E isso que nós estamos tentando viabilizar, que haja também uma contribuição, uma colaboração de recursos que venham de fora do orçamento público. Com o apoio de ex-alunos e escritórios privados, a Faculdade de Direito arrecada recursos para reformar as salas de aula, limpar a fachada e até melhorar a internet e instalar câmeras de segurança em volta do prédio. Para fazer tudo isso, o investimento chega a R$40 milhões. A faculdade já conseguiu metade do valor. Esse advogado e ex-aluno participou do projeto de limpeza e pintura da fachada do prédio, que custou R$330 mil. Pouca gente sabe, mas a Lei Rouanet tem um dispositivo que trata de melhoria de prédios públicos, patrimônio histórico, etc. Não é só para destinação artística. Então, usando esse dispositivo, nós montamos um projeto e a partir daí começamos a captar recursos para reformar a fachada. As doações também vão ajudar alunos carentes com despesas de moradia, transporte e alimentação. Para o Kleber, participar do financiamento da reforma é um sentimento de retribuição. Todo mundo vai poder voltar à faculdade ou passar no centro tendo uma experiência mais bonita. E a gente acha que a São Francisco merece isso pela história que ela tem. Os atuais alunos gostaram das mudanças e aprovaram a iniciativa dos antigos. Deveria ser até obrigatório, sabe? Uma certa forma de contribuição. Pelo menos eu pretendo fazê-la quando me formar. No interior de São Paulo, em Pirapora do Bom Jesus, mais de 370 famílias vivem um drama. Muitas devem ser despejadas a partir de amanhã por decisão da Justiça. Mesmo com um documento antigo que autoriza a ocupação do terreno, os moradores precisam sair
porque, segundo o poder público, vivem em área de risco debaixo de uma rede de alta tensão. Estes moradores não sabem até quando vão ter casa para morar. Muitos investiram tudo o que tinham em moradias neste terreno, no bairro Parque Paiol, em Pirapora do Bom Jesus. Mas o sonho da casa própria virou pesadelo para famílias inteiras. Você não dorme direito, você não come direito, você não trabalha direito, a sua cabeça está a mil. Que nem eu mesmo, eu vejo um carro de uma viatura, eu já fico... Aí eu vejo um caminhãozinho de mudança, eu já... É eles, é da rede, está chegando lá. Com mais de 80 anos, aposentada, Dona Lourdes é outra que pode perder a casa. Queria ter a casa, né? Um terreno, outra casa, qualquer coisa, para me fazer outra coisa. Que para mim não dá mais para trabalhar, não tem mais condições. Com 82 anos não dá para trabalhar mais. 22 famílias já foram retiradas desta parte do terreno, que agora mais parece um depósito de entulhos. As casas todas foram demolidas, mas as famílias conseguiram também na justiça uma ordem para que a prefeitura pagasse uma bolsa aluguel para essas famílias. A ordem não foi cumprida e as pessoas que moravam aqui ficaram sem as casas e sem o dinheiro para pagar o aluguel. É o caso da Sara. Sem ter para onde ir, vive de favor com uma amiga em outra parte do mesmo terreno, também debaixo da rede de alta tensão. Não recebi o Bolsa Aluguel, né? Eles tiraram a gente dali, falou que ia dar o Bolsa Aluguel. Meus 1.800 está na prefeitura e até agora nada. Este homem lidera a resistência contra o despejo. Hoje eu estou aqui falando para as pessoas que nós temos que resistir, não com briga, com pancada, mas com documentos que provem. A Nelly, há 3 anos desempregada, é mais uma que teve a casa demolida. Eu tenho os papéis doados pelo prefeito Raul, está aqui na minha mão, está no meu nome, né? Então a gente não invadiu, que eles falaram que nós invadiu. Os documentos autorizando a ocupação do terreno foram assinados pelo então prefeito Raul Bueno, do PTB, 23 anos atrás. Tentamos falar com o político que foi condenado por improbidade administrativa em outro caso, mas ele não atendeu às ligações. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, a CDHU, que faz moradias populares, se comprometeu a ajudar a prefeitura em busca de uma solução. O pessoal do CDHU, com a sua equipe técnica, esteve aqui perto do Paiol, vistoriando uma área para que seja implantado o CDHU. Então, tão logo essa área seja aprovada e os licenciamentos ambientais sejam aprovados, nós vamos dar início a esse convênio com o governo do Estado. Volto a dizer, uma política de Estado para amparar essas pessoas. E as pessoas que estão nessa área de risco, essas pessoas que estão sendo desalojadas, elas terão prioridade porque elas estão cadastradas. São mais de 370 casas, mas 58 famílias correm contra o tempo. Uma ordem de serviço está marcada para esta quarta-feira. Os moradores procuraram o Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo aqui da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Mas isso aconteceu quando o caso já tinha sido julgado e não cabia mais recurso. Mesmo assim, a coordenadora do núcleo acha que ainda existe uma solução em favor dos moradores. As pessoas que preencherem os requisitos, que é basicamente estar ocupando uma área pública para fins de moradia por mais de 5 anos, sem ter tido nenhuma oposição, nenhuma contestação, e não for proprietário de outro imóvel, essa pessoa ela tem direito à CUEM, que é a concessão de uso especial para fins de moradia. E ainda que elas não possam permanecer no local em razão do suposto risco que existe, elas têm que ser atendidas em outro local em que seja garantida a moradia delas, porque isso é obrigação do município e está previsto em lei. Um homem e uma mulher foram agredidos por um policial militar durante uma briga de rua em Marília, no interior de São Paulo. A confusão foi gravada por um morador. No vídeo, 4 PMs aparecem separando uma briga entre 2 mulheres. De repente, surge um homem de camisa amarela. Ao fundo, outro policial se aproxima e os dois passam a discutir.
O agente então agride o rapaz com um tapa. Uma das mulheres tenta evitar o confronto, mas recebe um soco, é agarrada pelos cabelos e arremessada no asfalto. O PM corre atrás do jovem, acerta outro tapa e depois tenta dar uma rasteira. O homem é imobilizado junto ao muro. A moça é socorrida pelos vizinhos. Em nota, o comando da PM de Marília diz que investiga a conduta do policial. Piedoso PM. O sequestro que parou o Rio de Janeiro. Um homem de 20 anos fez 37 pessoas reféns em um ônibus na Ponte Rio-Niterói. Ele foi morto após ser atingido por um atirador de elite do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE. Nós vamos agora, ao vivo, falar com a repórter Thalita Ribeiro, que está no IML, para onde o corpo do sequestrador foi levado. Boa noite, Thalita. Boa noite, Boris. Exatamente. O corpo do sequestrador William Augusto da Silva está aqui no Instituto Médico Legal. A família dele esteve na delegacia e prestou depoimento durante toda a tarde. Por esse motivo, o corpo ainda não foi liberado, o que deve acontecer amanhã. Exames preliminares mostraram que o corpo de William teve 6 perfurações. Ele tem marcas no braço, na perna, no antebraço, no abdômen e 2 perfurações no peito. A polícia agora quer saber qual foi a motivação do crime. Um primo do William teria dito que ele estava depressivo, apresentava sinais de isolamento e passava muitas horas na internet. A mãe dele está em estado de choque. Ela disse em depoimento que soube do caso pela televisão. Ela saiu da delegacia em uma viatura sem falar com a imprensa. A polícia também já colheu os depoimentos dos 37 reféns. Vamos ver mais detalhes na reportagem. O sequestro começou por volta das 5h30 da manhã. Foram 3 horas e meia de negociações. Por volta das 9 horas, um atirador de elite da Polícia Militar baleou o criminoso. Ao todo, foram feitos 6 disparos que atingiram o sequestrador na região do tórax, abdômen, braços e perna. A ação foi comemorada pelo policial e por motoristas que estavam parados na ponte. Logo depois da ação, o governador Wilson Witzel chegou de helicóptero na ponte Rio-Niterói. Ele desceu comemorando. O gesto gerou polêmica e críticas. O sequestrador foi identificado pela polícia como William Augusto da Silva, de 20 anos. Ele não tinha antecedentes criminais. O homem entrou no ônibus na BR-101, altura de São Gonçalo, sentido Rio de Janeiro. Quando chegou aqui na ponte Rio-Niterói, ele obrigou que o motorista atravessasse o veículo, bloqueando as pistas. Durante todo o tempo, o criminoso ameaçou os passageiros com uma arma de brinquedo. Puxou a arma e falou que não ia assaltar ninguém, não. Falou que ia só sequestrar o ônibus. Os reféns também foram amarrados com lacres de plástico e ameaçados com gasolina. Ele pegou um rolo de barbante e fez tipo um X aqui, entendeu? Aí tirou 3 garrafas PET da bolsa cortada, foi e amarrou esse barbante e botou mais ou menos uns 2 dedos de gasolina nessas 3 garrafas PET. Foram cenas horríveis, só pensava na família, todo mundo apreensivo, todo mundo só pensa na família, filhos, todo mundo tem família. As vítimas foram levadas para a divisão de homicídios de Niterói. O ônibus está com diversas marcas de tiros e vai passar por uma perícia. A gente fica maluco, nervosismo, tudo passa na nossa cabeça nessa hora. A ponte foi aberta no sentido Niterói por volta das 10h20 da manhã. E só às 10h45 o trânsito começou a ser liberado para quem seguia para o Rio de Janeiro. Na capital fluminense, o congestionamento chegou a 81 quilômetros. Poucas horas depois do desfecho do sequestro, o governador do Rio falou sobre a ação da polícia durante uma coletiva de imprensa. Wilson Witzel começou relatando o cenário que encontrou quando chegou ao local. Dentro do ônibus havia um forte cheiro de gasolina, havia pendurado no teto do ônibus garrafas PET cortadas com gasolina e o criminoso estava com um isqueiro na mão. No momento que ele foi abatido,
na mão dele havia um isqueiro, que ficou no local do crime, recolhido aí pela polícia, pronto para incendiar aquele veículo. Witzel disse que o perfil do sequestrador traçado pelo negociador era de alguém com perturbação mental e que a mãe dele está muito abalada, sem entender por que isso aconteceu. Ele demonstrou uma perturbação mental, mas dizia que queria parar o Estado. Evidente que vamos ouvir os familiares, vamos ouvir os reféns, para entender que tipo de motivo levaram essa pessoa a praticar esse ato. Conversei com um dos parentes, a mãe está muito abalada, se perguntando onde ela errou, ajudá-la a superar esse momento difícil. Por fim, Witzel rebateu as críticas por supostamente ter celebrado a morte do sequestrador ao pousar na ponte na manhã de hoje. Algumas pessoas estão dizendo que eu comemorei a morte. Não, eu comemorei a vida. Naquele momento, eu estava feliz por ver a atuação eficiente dos policiais militares e a população que estava ali ao redor estava agradecendo que as vítimas haviam sido poupadas. Governador, não tinha o que comemorar. Foi uma tragédia. O senhor parece que saiu saltando como quem marca um gol. E isso não foi gol nenhum do seu governo. Foi uma tragédia que envolveu os reféns, a polícia e o morto. E o presidente Jair Bolsonaro e outras autoridades do país comentaram o desfecho do sequestro do ônibus no Rio de Janeiro. Bolsonaro publicou a foto do sniper que atirou no sequestrador e parabenizou a ação bem-sucedida. Escreveu que hoje não chora a família de um inocente. Em Brasília, comparou o desfecho do sequestro do ônibus 174 há 19 anos no Rio. Não foi usado o sniper. O que aconteceu? Morreu uma professora inocente. E depois esse vagabundo morreu no Camburão. Os policiais do Camburão foram submetidos a júri popular. Foram absolvidos por 4-3. Quase você bota alguns policiais, tá? Condena 12 a 30 anos de cadeia, por causa do marginal, como aquele do sequestro do ônibus 74. Não tem que ter pena. Pelas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, deu os parabéns à Polícia Militar do Rio de Janeiro pelo resgate dos reféns. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, parabenizou também Wilson Witzel, governador do Rio, pelo desfecho no caso. E escreveu que o ideal é que não tenham vítimas, mas se houver, que seja o bandido. Bom, como lembrou o presidente Jair Bolsonaro, há 19 anos, um caso parecido do ônibus 174 terminou em tragédia no Rio de Janeiro. Uma jovem, que era feita refém, morreu baleada durante a ação da polícia. 11 pessoas foram feitas reféns no ônibus 174 quando o veículo passava pelo Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro. Depois de 5 horas de tensão, um soldado tentou balear o criminoso, mas acertou a professora Geisa Firmo Gonçalves de Raspão. Na ação desastrada do PM, o sequestrador fez 3 disparos contra a jovem que morreu a caminho do hospital. Sandro do Nascimento, de 21 anos, morreu asfixiado no carro da polícia. Os agentes envolvidos na ação foram absolvidos e o soldado que atirou em Geisa deixou a corporação. Por causa do grave erro, o BOPE modificou a forma de treinamento. O sequestro do ônibus na Ponte Rio-Niterói também repercutiu em vários países e foi destaque na imprensa internacional. O jornal americano The New York Times disse que o sequestro ocorreu em meio à rotina diária de violência na cidade brasileira e chamou o caso de dramático. O britânico The Guardian destacou que um atirador da polícia brasileira matou o sequestrador e também publicou que, diante do aumento da criminalidade no país, o presidente Bolsonaro pede há muito tempo para que a polícia adote uma linha mais rígida. A rede BBC informou que a PM neutralizou um homem que manteve dezenas de passageiros como reféns por mais de 3 horas. O francês Le Figaro disse que a polícia brasileira descreveu o sequestrador como psicótico. Já o jornal argentino Clarín falou que o atirador foi morto sob aplausos.
Olá, boa noite. Para explicar os detalhes desse sequestro que parou o Rio de Janeiro pela manhã e foi notícia no mundo, vamos conversar com o especialista em segurança Jorge Lordello. Lordello, boa noite. Quais são os detalhes que você tem sobre o caso e o que aconteceu dentro do ônibus? Boa noite, Felipe. Só para você ter uma noção, informação de bastidor. O sequestrador utilizou essas braçadeiras de plástico para amarrar todos os reféns nas partes metálicas dentro do ônibus. Ele pegou tinta preta através de um spray e pintou alguns vidros, porque ele não queria que os policiais enxergassem o que estava acontecendo dentro. E o que mais me chama a atenção, ele utilizava um rádio HT, um radiotransmissor, que também é utilizado pela polícia, e através desse spray ele coloca a banda que ele estava usando no rádio para que a polícia entrasse em contato com ele. Lordello, outra situação que chamou bastante atenção foi o atirador de elite, o sniper. É comum um atirador de elite do BOPE dar 6 tiros para neutralizar o alvo? Sim. As pessoas pensam muito, Felipe, que é que nem filme americano, onde o policial tem que atirar numa perna, num braço, e não funciona isso na vida real. O que nós percebemos ali é que nós temos uma pessoa totalmente descontrolada, ele estava com uma arma de fogo que se imaginava que era uma arma de fogo, e também o pior e o mais perigoso era a gasolina que ele jogou dentro do ônibus. E em seguida se descobriu que em uma das mãos ele estava com o isqueiro, ou seja, ele precisava ser neutralizado. E com 6 tiros? Sim, porque se você eventualmente oferta somente um tiro, haveria a possibilidade, sim, de ele utilizar, por exemplo, o isqueiro e colocar fogo dentro de um ônibus, e volto a repetir, com todos os homens e mulheres presos nas ferragens daquele coletivo. A morte, como aconteceu, era a única saída naquele momento para terminar com o sequestro? Era a única saída. Na verdade, a função do sniper é neutralizar alguém que está colocando em risco a vida de terceiros. No Código Penal, é a legítima defesa de terceiros. Então, se ele colocava em risco a vida de muita gente, tirar a vida dele naquele momento era salvaguardar a vida dos inocentes. Outra pergunta, e agora, o que a polícia vai fazer? A investigação não termina aí, né? A investigação não termina porque tem que se verificar todas as circunstâncias desse crime. Mas o que já se sabe é que esse rapaz de apenas 20 anos, que também era vigilante, tinha sérios problemas de depressão. Muito obrigado, Lordello. Boa noite. Amanda, Boris. Em São Paulo, 3 homens foram presos em uma operação da Polícia Federal contra a imigração ilegal para os Estados Unidos. Pelo menos 72 pessoas teriam sido traficadas pelo grupo. Entre os presos estão um africano e um argelino, que estão no Brasil como refugiados, e um iraniano, que tem visto de investidor no país. De acordo com a polícia, o trio cobrava até $7 mil, cerca de R$30 mil, para fazer o percurso ilegal de países da África Oriental até os Estados Unidos. O acesso ao Brasil era feito por meio do Aeroporto Internacional de Guarulhos, um aeroporto muito importante para a rota de tráfico de imigrantes, contrabando de imigrantes, e seguia para a região do Acre, onde esses imigrantes cruzavam a fronteira com o Peru e subiam com destino aos Estados Unidos por meio de países da América Central. De acordo com a Polícia Federal, entre os imigrantes transportados ilegalmente estão 2 somalis, que teriam ligação com uma organização terrorista. Os 2 são da Al-Shabaab, uma organização somali afiliada à Al-Qaeda. Esses 2 vieram com vistos brasileiros falsos para São Paulo, ficaram em São Paulo. De São Paulo eles foram para Rio Branco. Em Rio Branco eles ali iniciaram a jornada pela América do Sul e Central e foram presos, se eu não me engano, na Costa Rica, né? Eles foram presos na Costa Rica e depois deportados para os Estados Unidos, onde eles estão presos hoje em dia. Na operação, os policiais também apreenderam documentos, passaportes e celulares. Os 3 vão responder pelos crimes de contrabando de imigrantes, organização criminosa e falsificação de documento público. As penas podem chegar a 8 anos de prisão. Depois de ser identificado, o motorista que atropelou 3 moradores de rua no centro de São Paulo na madrugada de ontem se apresentou hoje à polícia. Além dele, outros 2 homens também prestaram depoimento.
O repórter Giovanni César está na delegacia e tem mais informações. Boa noite, Giovanni. Boa noite. Os 3 homens vieram aqui por volta das 2h30 da tarde, no 3º distrito, na região central aqui de São Paulo. Eles são de Minas e estão em São Paulo a trabalho. Os 3 jovens têm 26, 28 e 30 anos. Eu conversei com o pai de um deles e ele garantiu que os jovens vieram depor espontaneamente. A versão deles: por volta da 1h30 da manhã, eles pararam numa rua não muito movimentada porque um deles queria urinar. Desceu do carro e foi urinar. Enquanto isso, ele foi agredido por um vigilante, por um segurança de um estabelecimento ali da região. Durante a agressão, ele voltou-se para o segurança e disse: "Você está me agredindo por quê? Eu não sou nem um morador de rua." Os moradores de rua que estavam ali perto ficaram ofendidos e partiram para cima dos 3 rapazes. Durante a fuga, eles entraram no carro, tentaram fugir. Durante a fuga, atropelaram 3 pessoas. Essas pessoas foram internadas, foram levadas para o hospital, internadas e não correm o risco de morrer. O pai de um deles me disse ainda que, durante o depoimento, o advogado pediu para que eles fossem encaminhados para o IML de São Paulo para provar que eles sofreram agressões. Giovanni César, de São Paulo, para o Rede TV News. Foi apreendido hoje em São Paulo um menor de idade suspeito de participar do assassinato de um universitário dentro de uma república. O menor de idade é o 4º detido acusado de participar do crime. De acordo com a polícia, ele faz parte do grupo que invadiu ontem a República de Estudantes, em que Daniel Alessandro de Oliveira, de 23 anos, morava na zona oeste da capital paulista. Testemunhas dizem que o universitário estava dormindo quando o grupo entrou. Eles estavam com outro estudante que havia sido sequestrado na rua horas antes. Daniel teria reagido e morreu baleado. Além dos 4 detidos, a polícia investiga a participação de mais pessoas no assalto. Novo balanço do Ministério da Saúde, divulgado hoje, revela um crescimento assustador dos casos de sarampo no país. Nos últimos 3 meses, foram registrados 1.680 casos. Só na última semana, houve um aumento de 32%. No dia 14, os dados mostravam que a doença se concentrava em 3 estados e agora está presente em 88 cidades de 11 estados. A maioria está em São Paulo. A Secretaria do Estado também divulgou um balanço. Até o momento, são 1.797 casos confirmados este ano. 73% se concentram na capital. O Ministério da Saúde fez uma nova recomendação. Todas as crianças a partir de 6 meses e que ainda não completaram 1 ano devem receber uma dose adicional da vacina, a chamada dose 0. Não vá atrás de conversa fiada. A vacina contra o sarampo salva vidas e não é prejudicial. Não faz mal. Portanto, a sua família precisa ser vacinada porque o sarampo pode matar. Mudando de assunto um pouquinho, vamos saber como fica a previsão do tempo amanhã para todo o país? A Gabriela de França conta pra gente. Olá, boa noite para todo mundo. Hoje foi mais um dia com tempo carrancudo, fechado, com chuva, desde o litoral do Paraná até o Rio de Janeiro. Também choveu bastante no litoral de São Paulo. Em Santos, o mar ficou muito agitado, a água invadiu as pistas e avenidas. Amanhã, o tempo continua aí bastante carregado, com chuva. O mau tempo persiste sobre a faixa leste aqui do sudeste do Brasil. A chuva até diminui em São Paulo, mas continua sobre o Rio de Janeiro, onde inclusive tem alerta para o mar bastante agitado, com ondas de mais de 2 metros de altura, e chove também agora sobre o Espírito Santo. Portanto, nas próximas horas tem previsão de chuva na capital capixaba. Em Vitória, o tempo fica carregado com a aproximação da frente fria, temperaturas mais amenas, máxima de 26 graus amanhã.
No Rio de Janeiro, a chuva continua amanhã, o tempo fica bastante encoberto, temperaturas mais amenas também, máxima de 23 graus amanhã. Agora, em São Paulo, a chuva diminui, no máximo vai ser uma garoa, chuva levinha, fraquinha e vai esfriar mais, mínima de 14, na quinta-feira não passa dos 19 graus. No norte do Brasil, chuvas rápidas, isoladas em algumas áreas aqui entre Roraima e o Amapá e também no oeste do Acre, mas o que vai predominar mesmo é o sol. Aliás, o sol vai aparecer em grande parte do Brasil, praticamente todo o país nesse amarelão. O sol aparece mais também no Nordeste e o tempo continua muito seco aqui pelo interior do país. Tempo quente e seco está fazendo aumentar ainda mais o número de queimadas pelo Brasil. Já é 82% maior do que o mesmo período do ano passado. Mato Grosso, Pará, Amazonas, Tocantins, Rondônia concentram aí o maior número de focos de incêndios. E esse fogo tem consumido aí boa parte da Amazônia. A gente vai ver aí uma foto de satélite feita pela NASA que mostra bem aqui a fumaça se espalhando por todo o Brasil. Essa fuligem atravessou o país e tem alcançado até mesmo áreas do centro-oeste, do sul e do sudeste. A situação é preocupante porque o tempo continua muito quente e seco. Cuiabá e Palmas, por exemplo, nem sinal de chuva. Amanhã o sol predomina, é máxima de 38 graus, muito quente também em Porto Velho, onde a máxima chega aos 37. As temperaturas ficam mais amenas, apesar do sol no sul do Brasil. Em Porto Alegre faz friozinho, mínima de 8 graus e não passa dos 15. Eu fico por aqui, te vejo amanhã. Até lá. Tchau, tchau. O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, renunciou hoje ao cargo. A decisão foi tomada após partidos que formavam a coalizão de governo deixarem de apoiá-lo. O agora ex-primeiro-ministro culpou a pressão do partido de extrema-direita, a Liga, pela decisão. Conte acusa o líder da Liga, o atual vice-premier e ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, de arruinar a coalizão de partidos e arriscar a economia do país por interesses pessoais e políticos. O presidente da Itália, Sérgio Mattarella, deve definir se será formada uma nova coalizão ou se convocará eleições antecipadas. Segundo pesquisas, Matteo Salvini pode vencer as próximas eleições como candidato a primeiro-ministro. Hoje, após o anúncio de Conte, ele defendeu essa resolução e declarou que ninguém melhor do que o povo italiano para julgar a situação política do país. E uma das questões polêmicas na Itália é a entrada de imigrantes que chegam em embarcações humanitárias. Hoje, 15 refugiados resgatados na Líbia pularam de um barco para tentar chegar à costa italiana. Mesmo o governo impedindo o desembarque, autoridades ordenaram a descida dos passageiros no final do dia. Pela manhã, 15 imigrantes se atiraram na água para tentar chegar à ilha italiana de Lampedusa. Todos foram recolhidos pela Guarda Costeira do país e levados de volta à embarcação, que está parada a menos de 1 quilômetro da costa há 19 dias. Mesmo após 6 países europeus aceitarem receber os passageiros, o ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, proibiu o desembarque. No final de semana, por pedido do agora ex-primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, 29 pessoas, entre doentes e crianças, puderam desembarcar. No fim dessa tarde, um procurador ordenou a apreensão do barco e a retirada dos refugiados. Os mais de 80 imigrantes começaram a descer no porto no início da noite. Foram retomadas nesta semana as obras na Catedral de Notre-Dame, em Paris, atingida por um incêndio em abril. O local ficou interditado durante quase um mês por causa do risco de contaminação por chumbo. Veja na reportagem do correspondente Luciano Júnior. O trabalho de descontaminação começou no último dia 13 e foi entregue neste final de semana. O incêndio que destruiu parte da catedral derreteu cerca de 400 toneladas de chumbo. O metal evaporou e muitas de suas partículas contaminaram o solo no entorno da Notre-Dame. Desde o acidente, taxas elevadas de concentração do metal foram detectadas na região. Isso fez com que as obras fossem interrompidas para evitar contaminação, principalmente para os operários. Resolvido o problema do chumbo, as obras precisam acelerar e tetos provisórios serão instalados nos próximos dias. Parte da catedral ainda corre o risco de desabar.
As fortes ondas de calor deste verão fizeram com que várias pedras se soltassem, colocando novamente a estrutura em risco. A restauração propriamente dita tem previsão para acontecer no primeiro semestre de 2020. Falta ainda definir o que será feito, mas tudo ainda é bem misterioso. As doações chegaram ao equivalente a 4 bilhões e meio de reais e vieram de toda a parte do planeta. O governo francês chegou a promover um concurso mundial para eleger o projeto oficial de reconstrução. Milhares de arquitetos enviaram suas ideias. As mais interessantes foram ganhando espaço na mídia francesa. E entre elas, uma parece ter agradado a todos. Esta aqui chama Coroa Divina, um projeto com um temperinho brasileiro. Ele propõe a renovação da catedral com um único elemento, o vitral. E tem como ponto-chave não descaracterizar as essências arquitetônica, artística e espiritual. O criador é o arquiteto brasileiro Alexandre Fantozzi, que, acredite, nunca esteve em Paris. Bom, o nosso projeto é um projeto iluminado, um projeto colorido, por isso é a Coroa Divina. É uma coroa de luzes que prenuncia a iluminação da Notre Dame no futuro próximo. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. A partir de hoje, as carteiras de identidade passam a ter um novo formato em São Paulo. A emissão do novo RG está sendo feita nas 72 unidades do Poupa Tempo do estado. A grande novidade é que agora as informações de outros documentos são colocadas em um só. Agora ele é assim, menor e com muito mais informações. No novo RG, dá para colocar o número do título de eleitor, da carteira de trabalho, do cartão do SUS, do PIS, do certificado de reservista, da carteira de habilitação, o CPF e até o tipo sanguíneo. Everaldo veio com quase todos os documentos, só faltou o cartão do SUS. Ele aprovou a novidade. Eu estou super feliz, né? Porque você andava com um monte de documento, né? E muitas vezes, sabe, eu cheguei em algum determinado lugar e eu não pude fazer alguma coisa que faltava um documento. E a partir de hoje você vai só com um documento só e vai fazer tudo, né? A Ana Paula não sabia da novidade e, por sorte, trouxe 5 documentos. Eu achei maravilhoso, né? Porque assim a gente leva um documento em vez de estar tendo que levar todos esses documentos, né? É mais prático. Além de incluir informações de outros documentos, na nova identidade é possível inserir o nome social e indicar se a pessoa tem algum tipo de deficiência. As mudanças seguem a padronização de uma lei sancionada no ano passado. Além de São Paulo, outros 8 estados já aderiram ao formato. E até março do ano que vem, a emissão do novo documento deve estar disponível em todo o país. A emissão não é obrigatória e os modelos antigos continuam valendo. A inovação, né? Vai andar com documento só, se perder, perde um só agora, né? O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.